Hoje eu vou realizar o pedido de um dos meus inscritos aí nos comentários que pediu para que eu reagisse e refutasse o vídeo do canal Epifania Experiência, que ele fala que todo mundo é ateu. Então esse vídeo eu vi ele há bastante anos atrás, há muitos anos atrás, e eu nem lembro direito muito bem, porque eu lembro que na época que esse vídeo saiu, que eu era inscrito do canal, porque alguns vídeos dele eu achava interessante. Depois desse vídeo eu me desinscrevi porque foi tanta idiotice que eu ouvi, e eu lembro que até hoje que eu fiz um comentário gigante respondendo, que inclusive deve estar até hoje lá, mas eu agora que estou com mais conhecimento, estou com mais discernimento, vou poder refutar ele de uma forma melhor. Vocês vão acompanhar junto comigo, e não posso enrolar muito porque o vídeo é grande, então eu quero fazer tudo mais rápido. Deus existe? Essa pergunta é muito importante para a filosofia. Não existe. Pelo menos não é esse Deus. Esse Deus que você tem em mente quando ouve a palavra Deus. O Deus cristão, criador do universo, intervencionista, todo-poderoso, misericordioso e as suas variantes. Ah, tá. Só uma coisa. Agora que esse cara aqui, que representa o cristão médio, segundo ele, vai falar: ah, eu esperava mais provas. E ele vai falar: ah, é que o vídeo está ainda muito curto e eu ainda vou refutar, ainda vou realmente comprovar o porquê que isso que eu falei no início tá certo. Mas, detalhe, ele não prova. Só deixando isso muito claro. Ridículo. Achei que ia pelo menos ouvir bons argumentos e até agora só ouvi lixo. Vai ler a Bíblia. É que o vídeo só tem 30 segundos até agora. Vamos lá. Uma das maiores conquistas do cristianismo foi essa: fazer as pessoas acreditarem que qualquer discussão sobre Deus gira em torno da Bíblia. A ideia de que existe algum tipo de Deus que explica o desconhecido é bem mais antiga do que a Bíblia e teve um monte de variação depois dela. Dizer que a Bíblia é a única... Não tem nenhum cristão sério que não saiba disso. Todo cristão estudioso sabe muito bem disso. Sabe que o conceito de Deus existe desde o início da humanidade. Já existiam, inclusive, provas da existência de Deus desde a Grécia Antiga, com Aristóteles. A própria filosofia islâmica apresenta, como, por exemplo, o argumento de Kalam. Então, não é só a Bíblia, óbvio. E se você encontra um cristão falando isso, é um cristão iletrado, que não estudou. Porque esse cara, ele faz isso o vídeo inteiro. Ele ataca os cristãos como se isso fosse uma coisa geral, como se todo cristão fizesse isso, fosse ignorante, mas ele rejeita completamente cristãos inteligentes e estudiosos como Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, William Lane Craig, John Lennox, Leibniz, todos esses caras que foram cristãos e que sabiam que Deus não é só Bíblia. Mas enfim, ele faz isso o vídeo inteiro. A fonte de conhecimento sobre a existência de Deus só porque ela fala extensivamente sobre um Deus, quando se sabe que outros milhares de livros falam extensivamente sobre outros deuses, é o que a gente chama de falácia de apelo à autoridade, que é quando alguém tenta validar um argumento baseado na suposta credibilidade da fonte. Agora, mesmo se fosse para falar especificamente sobre o Deus da Bíblia, o Deus cristão, você precisaria ler a Bíblia? Não, também não. Do mesmo jeito que você não precisa ler os quadrinhos do Super-Homem para negar a existência do Super-Homem, você não precisa ler a Bíblia para negar a existência do Deus cristão. Mas eu posso conhecer os preceitos de cada religião que tem o livro sagrado e ver se filosoficamente faz sentido ou não. E foi isso que todos os filósofos cristãos ao longo de toda a história tentaram fazer. A famosa discussão de fé contra a razão foi por séculos isso, desde a patrística e tal, que sempre tentaram conciliar a teologia, aquilo que é revelado pela Bíblia, com a filosofia. E isso, inclusive, foi um trabalho que durou séculos, que só foi realmente sintetizado com perfeição na escolástica, no auge dela com São Tomás de Aquino, que ele conciliou tanto o cristianismo quanto Platão, Aristóteles e Santo Agostinho e os outros filósofos da patrística, e criou a doutrina do tomismo. Então, não é tão simples assim. Ah, não, você não pode, então, para você refutar, você tem que necessariamente ler. Mas você tem que conhecer os preceitos de cada religião e ver se filosoficamente eles fazem sentido ou não. E a base filosófica do cristianismo é muito sólida, é muito forte, a mais forte de todas as religiões, mais inclusive que a islâmica e a judaica, que também é muito forte. Porque durou todos esses séculos que eu falei. Então, se você vê uma religião que prega, sei lá, que o universo sempre existiu, você vê que isso é filosoficamente errado, e a filosofia comprova isso. Então não é tão simples assim não, Epifania. Eu errei. Errei ou gostei? Quer provar que Deus não existe sem conhecer nada da Sagrada Escritura. A própria Bíblia diz que é a única verdade e a palavra é eterna. Esse é o ponto. Não importa o que a Bíblia diz. Essa é a falácia da petição de princípio ou raciocínio circular. A Bíblia é a verdade porque diz na Bíblia que a Bíblia é a verdade. A conclusão já está inclusa na premissa. Você dá uma volta e chega numa coisa que você já tinha concluído sem base nenhuma no começo. Cara, então, o argumento é inútil. É tanta burrice que eu sou obrigado a ouvir. Existe porque diz nos quadrinhos do Super-Homem que o Super-Homem existe.
Você vê a argumentação do cara? Você falar... Cara, ai, meu Deus. Mais uma vez, um cristão sério não vai usar só esse argumento. Ele vai mostrar o porquê que aquilo que é revelado pela Bíblia faz sentido crer. A fé não é uma coisa cega. Se a fé for algo que você acredita só porque você acredita, é uma fé cega, é uma fé irracional. Agora, se faz sentido a sua crença, se faz sentido a sua fé, aí sim. E é isso que todos os apologistas católicos, todos os filósofos e teólogos do cristianismo tentaram fazer, tentaram mostrar por que o que a Bíblia diz faz sentido filosoficamente, cientificamente, seja o que for. E tem milhões de argumentos que eu poderia usar tanto na filosofia quanto na arqueologia. Ele vai citar mais pra frente no vídeo a Arca de Noé. E eu tenho certeza que ele nunca estudou os vestígios, as provas concretas de que ocorreu o dilúvio e que faz sentido acreditar na Arca de Noé. Ele nunca estudou nada disso. Você pode ter certeza, mas ele está aqui afirmando isso. Vamos continuar. É muito desrespeito comparar o nosso Deus com um quadrinho. Os cristãos, como sempre, são perseguidos e alvos da intolerância religiosa. Não. Os cristãos foram perseguidos bem no comecinho do cristianismo. Isso é verdade. Mas logo eles viraram os perseguidores e passaram séculos, toda a Idade Média, com o poder nas mãos e perseguindo todo mundo que discordasse deles. A tolerância religiosa surge perseguindo todo mundo que discordasse deles. Lembrando que tem vários historiadores que mostram que durante toda a Idade Média, os católicos conviveram muito bem, por exemplo, com os judeus. A perseguição aos judeus começou especialmente no final da Idade Média e que foi muito incentivada por Lutero. Lutero era um ferrenho antissemita que inclusive inspirou os nazistas. Hitler se inspirou em grande parte nos textos de Lutero, no livro que ele fez contra os judeus e suas mentiras. Então é absolutamente mentira que, não, durante séculos os católicos perseguiram quem discordava deles. Mas se você for contar os números, é muito menor do que geralmente diz. Para você ter noção, e eu já contei isso aqui no canal, eu já vi pessoas falando que a Igreja Católica, só a católica, matou 100 milhões de pessoas na Idade Média. E eu respondo, ora, se ela tivesse feito isso tudo, não haveria mais europeus no mundo de hoje, não ia ter Europa. Porque 100 milhões, gente, era o número de habitantes da época, basicamente, só na Europa, ou até menos que isso, então não faz o mínimo sentido. Alguns registros mostram que em cerca de, assim, durante toda a Santa Inquisição, morreram 40 mil pessoas. Isso eu estou falando de séculos. E pode parecer algo alarmante, mas, gente, morre 40 mil pessoas ou mais por homicídios no Brasil do que em séculos de Santa Inquisição. E ainda assim jogam tantas pedras em cima da Igreja Católica. E ele falar que os cristãos não são perseguidos, ele precisa estar estudando um pouquinho mais. Se você for ver hoje os números em países tanto islâmicos quanto socialistas, milhares de católicos e de protestantes são mortos por ano nesses países. Então é melhor você tomar um pouco de cuidado. Surgiu principalmente para proteger as pessoas do cristianismo, e não o cristianismo dessas pessoas. Mas é claro que também protegia o cristianismo, principalmente do próprio cristianismo. Eu quero saber da onde que ele está tirando isso. Católicos. E alguns pensadores, como Locke, Voltaire, foram se dando conta de que quando existe só uma religião, ela domina tudo na força, e quando existem duas, elas se matam na porrada. Então seria melhor que existissem várias crenças e muita tolerância entre elas. Locke não defendia os ateus também, mas isso é outra história. Hoje em dia, boa parte... Então, não. Mais uma vez, durante todo o período medieval, houve uma religião que foi predominante, que foi a católica. E havia um bom convívio entre católicos e não católicos. Os judeus não eram perseguidos. Os não católicos não eram perseguidos. É óbvio que a cultura, os costumes, a educação, tudo realmente era predominantemente católico. Mas não tinha perseguição, gente. E se você quer considerar a Santa Inquisição que, olha só ocorreu com o tempo, só ocorreu mais da metade da Idade Média, porque, segundo esse pessoal, né, tipo, na cabeça deles, a Idade Média foi do início ao fim, os católicos matando geral. Na cabeça deles foi assim, mas eles mal sabem que a Santa Inquisição só começou com o Papa Gregório IX, mais da metade da Idade Média. Então esses caras não sabem de nada. Por séculos não houve perseguição. E quando surgiu a Santa Inquisição, se você não sabe, a Santa Inquisição surgiu para combater os cátaros. Você sabe quem foram os cátaros? Foi uma seita
herética que matava mulheres grávidas, porque eles achavam que a matéria era uma coisa do demônio e que, portanto, a reprodução era algo mal. Então eles matavam mulheres grávidas e a Igreja Católica quis perseguir essas pessoas, quis combater elas, criada pelo Papa Gregório IX, mas mais institucionalizado pelo Papa Inocêncio III. Então você precisa estudar mais história, meu caro Epifania Experiência. Eu não apertei? Como é que é? Parte dos cristãos só abraçam o argumento da tolerância religiosa por falta de escolha, porque mais ou menos a partir do Renascimento, a ciência começou a ganhar muito espaço, e a Igreja perdeu seu poder hegemônico, o que foi fazendo com que ficasse cada vez mais difícil silenciar quem discordasse dela. Mesmo assim, vira e mexe ela tenta... Mano, é um processo. Esse cara é o típico mano, sabe, do conhecimento do MEC. Meu Deus do céu. Porque olha só, a partir do Renascimento, a ciência ganhou muito espaço. Meu amigo, a ciência já tinha muita força há séculos atrás. Quem mais ajudou a ciência na história foi a Igreja Católica, porque quem fundou as universidades foi a Igreja Católica. Foi durante a Idade Média que surgiu Oxford, que surgiu a Universidade de Bolonha, que surgiu a Universidade de Paris e tantas outras. Quem mais investiu na ciência foram os católicos. E eu não sei se você vai comentar aqui, mas eu duvido muito, quem criou a teoria do Big Bang foi um padre. Quem criou o método científico que usamos hoje foi um monge franciscano. Então, por que você quer separar tanto a ciência do catolicismo? Ou mais particularmente ainda da religião cristã como um todo? Não faz o menor sentido. Você falar, não, no Renascimento começou a ciência. Não, no Renascimento começou o cientificismo, que é um grande mal. Você acha que tudo se explica pelas ciências naturais. E não é assim. Isso realmente começou no Renascimento, mas a ciência já estava muito forte muito antes disso, meu amigo. Então, muito cuidado. Inclusive, a óptica e a medicina avançaram muito no período medieval graças à Igreja Católica, que sempre investiu muito nisso. Então, de novo, vá estudar. Processo bem lento. O cristianismo ainda é a maior religião do mundo, sendo no Brasil, em primeiro lugar, os católicos e em segundo lugar, os evangélicos, que é uma vertente do protestantismo. E aí, dizendo que os protestantes são para o inferno e vice-versa. O cristianismo é intolerante na sua essência. Ou qual é a diferença entre alguém que diz... Ai, meu Deus do céu, o cristianismo é intolerante na sua essência. Você nem sabe a definição de essência. Porque se você realmente vê, você só pode realmente conhecer a essência de algo partindo do ponto dos seus princípios. Qual é o princípio do cristianismo? A fé em Jesus Cristo. Jesus Cristo que é a grande figura do amor, da paz, do perdão, da compaixão com o próximo, de amar os seus inimigos. E ele está falando que na essência ele é intolerante. Ai, meu Deus do céu. Diz que ser gay é imoral e alguém que diz que ser gay é imoral porque está na Bíblia. Nenhuma. É um argumento imbecil de uma longa... Calma aí, quê? O incrível é que as pessoas ainda fiquem na Bíblia. Ou qual é a diferença entre alguém que diz que ser gay é imoral e alguém que diz que ser gay é imoral porque está na Bíblia? Nenhuma. É um argumento imbecil de uma longa lista... Quê? Cara, você... Mano, assim, esse cara, pra quem não sabe, ele é professor de filosofia online. Ele dá curso pela internet. E ele não sabe que antes da Bíblia, que antes do cristianismo, a homossexualidade já foi condenada por filósofos como Platão e Aristóteles. Você vai dizer o quê? Que, não, eles se basearam na Bíblia. Pelo amor de Deus, imbecil, com todo respeito, está sendo você em afirmar isso, em não conhecer a filosofia, mesmo você sendo um professor da mesma. Então, nossa senhora. O incrível é que as pessoas ainda fiquem mais abaladas quando escutam alguém dizendo que esse argumento é imbecil do que quando escutam um argumento imbecil em si. É fácil falar isso dos cristãos, né, esquerdista? A gente é da paz, quer ouvir falar isso dos Chama então Platão e Aristóteles de imbecil, então. muçulmanos que sofreram um atentado. Não tem problema. O Deus muçulmano também não existe. Ele nem é muito diferente do Deus cristão, na verdade. Os deuses hindus não existem. Ó, ele falou aqui, não, tem vários livros sagrados que mostram seus deuses, não tem como saber qual deles está certo. Ora, de novo, a filosofia pode nos auxiliar na teologia sagrada. Por exemplo, o Deus muçulmano, né, Alá, é um Deus uno. O Deus cristão é um Deus uno e trino. E a filosofia mostra que a Santíssima Trindade, que o Deus uno e trino, faz mais sentido do que o Deus uno. Então, de novo, você está equivocado. Perdão, o Deus da sua religião também não existe. O grande problema não é que isso irrite profundamente os religiosos, mas que isso incomoda até mesmo os ateus.
Outra grande conquista do cristianismo foi fazer os ateus acharem que é ridículo ser ateu, que tem que deixar os religiosos em paz, enquanto eles falam que a Terra é plana, que tem velho rico se injetando sangue de criança, que a teoria da evolução é uma piada, que mudança climática não é um problema. Praticamente todo mundo sabe. Olha, ele conseguiu falar tanta asneira em tão pouco tempo que, eu nem sei por onde começar. Terra plana. Gente, Terra plana não está na Bíblia! Pelo amor de Deus! Terra plana é algo que nenhum cristão na história, cristão que estuda, né, nunca aceitou. Se você for ver na Suma Teológica de São Tomás de Aquino, ele fala: tal como um físico e um matemático comprovam que a Terra é redonda por métodos diferentes, também um filósofo e um teólogo comprovam que Deus existe de forma diferente. Então, não, a Terra plana não está na Bíblia. A Terra plana é antibíblica e o cristianismo nunca aceitou isso. Inclusive, já sabia que a Terra não era plana desde a Grécia Antiga. Platão, Aristóteles, Pitágoras, Demócrito, todos esses caras sabiam que era redonda. Então você está absolutamente enganado como sempre. Deus não existe. Não, é óbvio que não. Abraça, velho. Criticar as religiões significa que quando você ouve alguém falando esse monte de absurdo, você pensa: caralho, velho, que burro, e não deixa isso se espalhar. Exato. A ciência e a religião andam lado a lado. Não, cara. A imensa maioria das religiões corre na direção contrária à ciência. Praticamente nenhum cientista fala que ciência e religião andam lado a lado. Quem fala isso são os cientistas ateus, você quer dizer? Porque se for assim, é muito fácil. Porque você, como você não sabe nada de filosofia, eu vou te explicar. O mundo moderno, ele foi fundado por vários mitos. Seja ele o laicismo, seja ele o liberalismo, seja ele o marxismo e também o positivismo. O nosso mundo, ele foi criado com essa ideia ridícula que foi propagada com o tempo e que foi se fortalecendo com o tempo de que ciência explica tudo, né? No caso, as ciências naturais. E aí se perdeu aquela ideia atomista da união da fé com a razão, da filosofia com a teologia, e que ambas são as maiores ciências que tem, que explicam as condições do homem, como o bem e o mal, o que é o belo, qual é o sentido da vida. Mas no nosso mundo moderno se criou esse mito de que quem explica essas questões que eu falei agora vai ser a ciência natural, no caso, as ciências naturais. Quando não é assim, as ciências naturais têm como objeto o mundo natural por excelência. Então, é estudar a matéria, estudar a vida, enfim. Não é estudar o ser, não é estudar a realidade como um todo. A metafísica, o ente, enfim. Isso é coisa da filosofia. E a teologia sagrada é aquela revelada por Deus. Então, você fala, olha, a maioria dos cientistas não são ateus, não é porque eles estudaram. A maioria deles não sabe nada de filosofia, muito menos de religião. Foi porque eles foram doutrinados a não serem religiosos, basicamente. Tanto que tem vários movimentos cientistas, que são realmente cientistas, né? Que tipo assim, não é uma falsa ciência, que buscam conciliar mesmo a ciência com a religião. E tem aqui vários exemplos, cujo mais famoso é John Lennox. John Lennox, que é matemático, antropólogo, filósofo, e que ele, por muito tempo, debateu, por exemplo, com o famoso Richard Dawkins, que é talvez o ateu mais famoso do mundo. Os dois sempre debateram a relação entre ciência e religião. E o John Lennox, que é um cientista, doutorado, professor universitário de Oxford, e que ele é cristão. E tem tantos e tantos outros. Mais uma vez, o criador da teoria do Big Bang era um padre. Então, você precisa conhecer mais a situação do mundo atual. Não é por estudo que um cientista deixa de ser religioso. Inclusive, tem duas frases de dois cientistas que mostram isso. Um era do Francis Bacon, que ele fala: um pouco de filosofia nos afasta da religião, mas muita filosofia nos faz voltar a ela. E também uma frase do químico e físico Heisenberg, que ele fala: o primeiro gole das ciências naturais nos leva ao ateísmo, mas no fundo do copo Deus está te esperando. E esse foi um dos maiores cientistas
que existiu nos últimos séculos e talvez de toda a história, e ele era religioso. Então, não é tão simples assim. Isaac Newton era cristão. Não é tão simples assim. Você não está conseguindo sair do simples para o complexo. Você quer simplificar absolutamente tudo. Esse canal aqui. Religiosos, e eles só falam isso por falta de escolha, como o espaço que a ciência conquistou as religiosas sobre a realidade, acabou virando aquele velho que se não pode vencê-los, junte-se a eles. Enquanto a religião era soberana, a ciência era silenciada e condenada ao máximo custo. Explicações absurdas. Que explicações são essas? Se você for ver, as premissas do cristianismo que tem a ver com a ciência, sempre estiveram de acordo com a ciência. Porque assim, por muitos séculos, vários cientistas não religiosos, acreditavam que o universo sempre existiu, que não houve uma primeira causa. Inclusive, isso por muito tempo foi usado como um argumento, talvez contrário ao que se pensava a filosofia cristã. A filosofia cristã sempre afirmou que houve uma primeira causa e essa primeira causa foi Deus. Mas muitos cientistas quiseram duvidar dessa primeira causa, que falaram que o universo sempre existiu e tal, e que nunca houve o nada, basicamente. Mas nos últimos séculos, foi descoberta pela ciência que houve um início, que houve uma primeira causa, que houve um começo e que houve o nada, e desse nada foi criado o todo. Então, por séculos, o cristianismo que estava certo, os cientistas religiosos que estavam com razão, e não os cientistas ateus, não os cientistas pagãos. Então, que premissas erradas são essas? Defina-as. Você não sabe definir. Você não faz ideia do que você está falando. Possível. A ciência tenta explicar as questões fundamentais da vida e do universo com estudo, cálculo, investigação e rigor científico. A religião explica qualquer mistério com Deus ou qualquer outra derivação invisível. Uma busca a verdade e a outra busca o conforto. Parece que a ciência acabou virando sua religião, né? A ciência não explica tudo, cara. Tem muita coisa que foge à nossa compreensão. Já vou responder. Exatamente. Tem muita coisa que foge à nossa compreensão. É por isso que a gente continua estudando. Se foge à nossa compreensão, a gente não inventa uma explicação fantasiosa. A gente estuda. Tudo que a ciência explica hoje em dia fugia à nossa compreensão antes de ser estudado, compreendido e explicado. A ciência realmente não explica tudo. Ela só explica um monte de coisa. A religião não explica nada, pelo menos nada que tenha lógica. A ciência daqui, a ciência da Turquia e a ciência da Índia explicam as coisas da mesma maneira. A religião de cada um desses lugares explica as coisas de um jeito completamente diferente. Cada um mais absurdo do que o outro. Não, mas, cara, você não acertou em nenhum momento desse vídeo até agora. São 6 minutos de vídeo só você falando bobagem, só você falando erros históricos, filosóficos, enfim. Você falou, a ciência explica muita coisa. De fato, explica. E ninguém está duvidando disso. Você viu eu duvidando disso em algum momento? Não viu. Sabe por quê? Porque eu sei que a ciência ela tem o papel a cumprir na área dela. A ciência ela foi criada para explicar, mais uma vez, no caso as ciências naturais, foram criadas para explicar o mundo natural, o mundo biológico. Biologia, física, química, medicina, fisiologia, tudo isso. Geologia, isso tudo, astronomia, foi criado para explicar o mundo natural, não o mundo metafísico. Isso é algo próprio da filosofia. Então tem questões que a ciência não explica porque não é a área dela. Você vai estudar comportamento humano, no caso economia, história, política, ética, antropologia, isso tudo não é a ciência que explica. Ela pode utilizar da ciência, mas não é a ciência natural que explica isso. É a praxeologia, o estudo da ação humana e do comportamento humano. Da mesma forma que você estudar o bem, o mal, o belo, o feio, a verdade e a mentira, a essência, o ente, o ser, as categorias, o sentido da vida. Quem explica isso é a filosofia. E você, como professor de filosofia, tinha que dominar isso. Ai, eu fico tão decepcionado com o que a nossa filosofia se tornou. Esse cara aqui é formado em filosofia, mas ele não faz a menor ideia disso. Se fosse antigamente, na época da escolástica, no período medieval, que ele tanto criticou, mas que era muito melhor do que hoje, no quesito da educação, cara, uma pessoa no ginásio ia saber disso, ia ter completa dominância disso, e ele não sabe, e ele é formado já. Olha que tristeza. E outra coisa, ele falou, cada religião explica uma coisa diferente, mas é óbvio que é assim, porque eles partem de princípios diferentes, porque a teologia, no caso a religião como um todo,
ela é a noção, a descrição de que, assim, não é algo que nós descobrimos, se é algo que nós estamos descobrindo, se é nós que estamos indo ao ser e não o ser indo a nós, isso é a filosofia. Por isso que budismo, shintoísmo, eu particularmente não considero religião, eu considero filosofia. Taoísmo, confucionismo, isso que algumas pessoas podem colocar como religião, mas eu não coloco. Eu coloco como filosofia. Religião realmente é o cristianismo, o judaísmo, o islamismo, o hinduísmo, porque eles pregam que foi uma entidade divina que revelou a eles o que eles acreditam. Então é óbvio que vão ser diferentes, porque eles afirmam que foram entidades diferentes que revelaram isso a eles. Como é que eu faço então para saber qual delas está certa? Já falei. Veja as premissas filosóficas delas. Se uma religião fala uma coisa que não está de acordo com a filosofia, então você pode levar muito em consideração que ela está errada. Agora, se uma está de acordo, leve em consideração, tenha fé que ela pode estar certa. E é sempre isso, sempre foi assim, mas esse cara não sabe disso. Você acusar de que a religião ela é diferente em cada país. Isso acontece justamente pela dificuldade de se estudar o objeto da religião, que é Deus. O objeto do estudo da teologia sagrada é Deus. E Deus é a coisa mais complexa que existe. Então é óbvio que vão ter milhares de opiniões diferentes, porque por ser tão complexo, o nosso intelecto não consegue, quer dizer, consegue, mas tem muita dificuldade de compreender. Agora, a ciência natural, a ciência produtiva e a ciência praxeológica é muito menos complexo. E por isso que as opiniões geralmente tendem a ser mais semelhantes, mas mesmo dentro dessas próprias ciências, há discordâncias. Por exemplo, na economia, mesmo que muitos economistas concordem uns com os outros, vai ter milhares de discordâncias, vai ter mais discordâncias do que concordâncias. E dentro da física, tem áreas, né? Quer dizer, não áreas, tem visões diferentes de físicos. Porque se fosse todo mundo igual, compartilhando o mesmo pensamento, não haveria a física teórica, não haveria necessidade de se criar teorias, porque todo mundo ia ter a mesma visão. Não é assim. E muito menos dentro da área da teologia e da filosofia. Isso são as áreas que têm mais discordância, justamente por serem as áreas cujo objeto de estudo são as mais complexas que tem. A filosofia estudando o ser e a teologia estudando Deus, que é o próprio ser. Então, é isso. É que Deus, a gente não explica, a gente sente. Você não teve uma experiência direta com o nosso Criador? Eu tive. Eu, inclusive, ia acabar com a minha própria vida. Eu tinha tudo programado, mas na hora eu recebi uma mensagem de Deus. Aquilo, pra mim, foi uma prova clara de que eu não tô sozinho. Então, calma. Essa coisa de que Deus não se explica, Deus se sente, ela pode parecer estar certa, mas na real ela está errada. Essa ideia de que a emoção, de que o sentir, de que o sentimento é mais importante que a razão, isso vem muito dos últimos séculos, com o romantismo. Porque antes, com o tomismo, por exemplo, o tomismo sempre acreditou que é possível se entender uma parte de Deus pela razão natural. Agora, se você vê um cristão falando isso, você vê que ele está partindo da influência romantista, de que, não, você só pode compreender Deus sentindo Ele em seu coração e tal. Realmente, tem os chamados dons do Espírito Santo, a graça santificante que nos faz ter um contato maior com Deus, que faz com que a nossa vontade se incline a Ele e comece a amar Ele mais. Então, nesse sentido pode estar certo, mas no sentido de que, não adianta se falar de Deus, só pode se sentir Ele, isso está errado. Isso é uma premissa filosófica errada. Então, se você vê um religioso falando isso, é um religioso que nunca estudou, por exemplo, o tomismo e a real filosofia cristã. A gente tem, em média, 800 mil pessoas se matando por ano. Você realmente acha que Deus pensou, deixa essas 800 mil se matarem? É de boa. Olha, gente, eu vou ter que pular essa parte, porque como é meio que de suicídio e tal,
pode ser um foco um pouco sensível, mas eu lembro mais ou menos o que ele falou nesse vídeo, né? Tipo, nessa parte do vídeo. Que ele fala, tem muitos suicídios por ano e ia ser muita coincidência que Deus salvasse uma só pessoa no meio de tantos suicídios. Bem, mas ele se esquece de que tem o livre-arbítrio. Mas que, ao mesmo tempo que tem o livre-arbítrio, também tem a chamada predestinação. Deus, pelos motivos dele que ele tem, ele pode muito bem intervir na história humana. E são justamente isso os milagres. Se os milagres não fossem raros, não ia se chamar milagre, não ia ter esse peso emocional que tem. Então, realmente, infelizmente, tem muitos suicídios por ano, mas quem sabe Deus pode realmente ajudar uma dessas pessoas que está se suicidando na hora do ato. E se a pessoa, por alguma influência da fé e tal, decidiu não se suicidar por conta da fé dela e tal, isso é lindo. Claro, pode não ter sido um milagre, mas pode muito bem ter sido, o que impede isso. Então, essa parte do vídeo eu achei muito desnecessária, porque tá, sabe, tipo, discutindo coisa que não vale a pena se discutir. Mas acho que eu pulei. Se dissesse que acredita em lobisomem, você diria que é uma crença absurda. É engraçado ver alguém que acredita numa crença absurda, mas tudo bem, deixa ele. Agora, se ele continuasse dizendo que anda com um revólver cheio de balas de prata para se proteger dos lobisomens... Não. Tá, peraí. Eu lembro. Eu lembro dessa parte. Tá, mas aí você comparar alguém que acredita num conto de fadas com alguém que acredita no cristianismo é totalmente absurdo. São literalmente, assim, cara, é um abismo de diferença. Por quê? O cara que crê na fé cristã, ele tem motivos para acreditar, como eu já falei. Você pode partir desde os milhares de relatos de milagres eucarísticos, de aparições marianas, de milagres que realmente ocorreram. Você pode partir realmente da filosofia, por exemplo, as 5 vias de São Tomás de Aquino que comprovam que Deus existe e que faz muito mais sentido que o ateísmo. Para mim, uma crença absurda é você acreditar que do nada surgiu o todo, ou que da matéria surgiu a consciência. Isso para mim é absurdo e isso sim para mim é digno de risada. É digno de você realmente rir da cara da pessoa por ela acreditar nisso. E é justamente isso que você, como um ateu, acreditou. Eu rio na sua cara por conta disso. Você ri da minha fé, mas eu comprovo. Eu tenho aqui várias provas que mostram que a fé cristã, mais particularmente a católica, faz total sentido. Você não tem nada para me comprovar o porquê que o ateísmo está certo. Inclusive, se você for ver pela lógica, é impossível você comprovar a inexistência de algo. Você pode comprovar a existência, agora a inexistência não pode. Então, o ateísmo é totalmente burro. Ninguém que é um louco carregando um revólver cheio de balas de prata por perto. Tem uma grande diferença entre respeitar uma crença... Não, tá. Isso aí, tipo, já respondia. Pelo menos finge que acredita em Deus. Mas também dá pra citar alguns motivos mais tangíveis, tipo a Inquisição, a Guerra dos 30 Anos... Eu não vou, tipo... Ó, as cruzadas foram só... Inquisição, eu já respondi no outro vídeo, então não vou fazer questão de responder. Cruzados também é algo, assim, facilmente refutável. Se você não se chama Mohammed, em parte, agradeça por um cavaleiro templário, meu amigo. E eu tenho certeza que você não gosta... se você odeia os cristãos, eu tenho certeza que você não gosta nem um pouco dos muçulmanos. Então, se você não tem uma dominância islâmica absurda no mundo, em todo o mundo, agradeça as cruzadas. Só uma resposta ao islamismo. Isso aí ele já respondeu, né? Os médicos, o dízimo e o pior de todos, tirar o tufo dos raminhos. Absolutamente nenhum. Pessoas que não buscam o tratamento médico por terem fé. Cara, sempre foi consenso em todo o cristianismo a ideia de não se tentar a Deus. O que é não tentar a Deus? É você não ficar pedindo a Ele uma coisa que você pode fazer agora. Não adianta você se entregar completamente a Deus, achando que Ele vai cuidar da sua saúde, se você não cuida dela. Então é óbvio, não, Deus, cuida aqui da minha saúde
Eu vou ficar aqui como um sedentário, comendo só coisa que não presta, não fazendo exercício e vendo YouTube o dia inteiro, que eu acho que é o que você faz, porque estudar você não estuda. Então é óbvio que, mesmo que Deus cuide de você e te ama, a sua saúde vai sair prejudicada. E não é por culpa de Deus, é por culpa da sua estupidez, da sua imprudência. Tem até uma frase de São Tomás de Aquino que ele diz: reze como se tudo dependesse de Deus e faça, haja como se tudo dependesse de você. E isso sempre foi consenso entre os cristãos, mas você está falando como se não. Eu pulei aqui uns 2 minutos, por quê? Eu vou resumir basicamente o que ele falou. Ele falou, você argumentar que um cristão que faz o mal não é um cristão de verdade, é a falácia do falso escocês. Mas não, um cristão que faz o mal não é um cristão de verdade. Ou ao menos é um mau cristão. Um bom cristão é aquele que segue os princípios do cristianismo, ou seja, amar a Deus acima de tudo e o próximo como a ti mesmo. Se você se diz cristão, mas você faz uma coisa que não está de acordo com o que ensinaram os apóstolos ou Jesus, você é excomungado. A sua doutrina que você criou para si mesmo não está de acordo com a fé. Então, sim, faz sentido esse argumento. Se você se diz cristão, você tem que partir do ponto de que você vai praticar o que você acredita. Senão, você é um cristão só de boca. E não tem o que discutir sobre isso. É assim. Sempre houveram os falsos cristãos, os cristãos só de boca. E tem os cristãos de verdade. Inclusive, eu duvido que se você for ler a história dos santos católicos, e eu afirmasse para você que se eles fossem a maioria no mundo, e que com isso o mundo ia ser um lugar muito melhor, eu duvido que você discordaria de mim. Eu tenho certeza que você iria desejar com toda a alma, com todo o coração, ao ler a biografia de um santo, que a maioria do mundo fosse como eles. Então, cuidado com o que você fala. A maioria das pessoas não entende a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas será que na hora de trazer a palavra mais importante da história da humanidade, não dava para ter sido um pouquinho mais claro? Ele não só deixou claro, porque ele explicou por meio de parábolas, e muitas vezes ele foi muito certeiro, muito direto no que ele diz, como também foi explicado. Porque, tipo assim, não tem só a Bíblia. E aí, esse é o erro da sola escritura, é o erro dos protestantes, que é acreditar que só existe a Bíblia, só a Bíblia importa. Não é assim. Tem a Bíblia, tem a tradição e o magistério, porque, de fato, algumas coisas da Bíblia são de muito difícil compreensão e que é necessário que o Espírito Santo nos auxilie na compreensão dela. E tem a verdadeira interpretação, que é a do Santo Magistério da Igreja, que por tantos anos os pais da Igreja, os padres da Igreja, a patrística, a escolástica, tanto comentaram. Então, está claro sim. Se você não consegue compreender, tipo assim, você está agindo de má fé, porque qualquer um pode compreender o que está lá. Ninguém entende o homem. Tá bom, beleza. Todo mundo entende ele. A encarnação de Deus, e o Filho de Deus, e Espírito Santo, complicado. E suponhamos que ele realmente tenha vindo para resolver as coisas. A gente tem livre-arbítrio, não tem? É o que a Bíblia diz, pelo menos. E a gente é cheio de falhas, estraga tudo, não é? É o que a Bíblia diz. Realmente. Então a gente também estragou a Bíblia. Ela passou pelas mãos de muita gente. Entre o livro mais antigo e o livro mais recente que compõe a Bíblia, foram os 1500. Falsa premissa. Você está partindo do ponto que, nós temos livre-arbítrio. E por termos livre-arbítrio, nós podemos falhar. Justamente por nós não conhecermos perfeitamente o bem e o mal, e nós termos a opção de escolher, nós podemos falhar. Logo, a Bíblia está errada. Você vê que ele está, tipo assim, é uma dissonância cognitiva, porque quem fez a Bíblia, de fato, quem escreveu os livros foram homens, mas foram homens inspirados, guiados e iluminados pelo Espírito Santo. A Bíblia é considerada um livro sagrado. Então, não foram homens só que escreveram ela. Tanto que fala, a Bíblia é o livro de Deus. Por quê? Porque foi Deus, indiretamente, que o escreveu. De fato, a caneta foram os apóstolos, foram os profetas e tal. Mas quem realmente trouxe as palavras, iluminou as palavras, foi Deus, foi o Espírito Santo. Então, você está chegando a uma conclusão partindo de uma falsa premissa. Você está fazendo uma falácia.
tantos anos. Imagina se uma palavrinha se perdeu, se uma página se perdeu, se um capítulo se perdeu. Imagina... Qualquer historiador sabe que a Bíblia, especialmente o Novo Testamento, que tem milhares de provas que comprovam isso, é o livro mais confiável que tem. A Bíblia nunca foi adulterada. Nunca, nunca, nunca. E sabe o que comprova isso? Se você for ver lá os textos dos pensadores da patrística, os comentários que eles faziam à Bíblia, tá lá os textos todos iguais ao que é hoje. Pegue um livro chamado Catena Áurea e veja que tem lá autores do século II, lá dos primeiros séculos do cristianismo, comentando cada versículo da Bíblia e também cada versículo, especialmente dos evangelhos, e você vê que todos os versículos que estão lá também estão na Bíblia de hoje. Fora que os 5 primeiros livros da Bíblia e também diversos outros também fazem parte dos textos dos judeus. Então, não, assim, se você quer adulterar a Bíblia, não é tão simples assim, meu amigo, porque várias partes da Bíblia também estão em outras religiões, como o judaísmo. Então, não é tão simples assim de adulterar. Tem várias provas de que ela nunca foi adulterada, que ela nunca foi mexida. Ela é a mesma desde sempre. Tem várias provas que comprovam isso. E as mínimas diferenças que podem ocorrer são diferenças de palavras, são diferenças de traduções. Não é uma diferença de tipo, tá faltando um versículo, ou tá faltando uma página, tá faltando um capítulo. Não é assim. É uma diferença no máximo de uma palavrinha, de uma tradução. E ele chega a falar que, não, tem aqui algumas provas que mostram que tem diferença. Mas, de novo, são sempre diferenças de palavrinhas. Então, graças a isso, eu vou pular essa parte, porque ela me é inútil e é inútil a vocês saberem. O motivo para não matar é Deus? Você acha que todo mundo andava explorando? Não é só Deus. É Deus também. Mas sempre foi consenso, durante toda a filosofia cristã, que os 10 mandamentos são algo que são completamente alcançáveis pela razão natural. Não é só uma questão de revelação divina, os 10 mandamentos. Se você for fazer um simples raciocínio, você vê que moralmente matar é errado. Você vê que moralmente roubar é errado. Você desejar a mulher do próximo é errado. Você mentir é errado. Mas você vê que faz sentido a premissa de não matar. Faz sentido racionalmente isso. Cabeça de criança, e aí Jesus chegou e tudo mudou? Não foi assim. O infanticídio de vários crimes bárbaros foram sendo cada vez mais condenados ao decorrer dos séculos. Aí que tá, pelo cristianismo, meu amigo. Se você não vê hoje gente matando, sacrificando ou estuprando crianças, assim, abundantemente em todo lugar que você vai, tem políticos fazendo isso e ninguém condena, agradeça a Igreja Católica. Quem mais combateu a pedofilia foram os católicos. Porque antes da Igreja Católica, era muito comum reis, imperadores abusarem de crianças. Em Roma, Grécia Antiga, China, isso era muito comum. Era extremamente comum um velho ficar com uma criança. Quem condenou isso foi o cristianismo, com a ideia de Nosso Senhor que afirmou: vinde de mim as criancinhas, porque é delas o reino dos céus. Mas ai de quem fazer mal a um desses pequeninos. Seria melhor se amarrasse uma corda ao seu pescoço e se atirasse ao mar. Então a ideia de proteger as crianças sempre foram os cristãos que fizeram. Nunca foram os pagãos e os ateus. Vocês, na real, nunca fizeram nada pelas crianças. Nós é que fizemos. Mas isso não é necessariamente uma consequência do cristianismo. É sim, e basta você estudar o mínimo de história que você sabe disso. Vários deles são bem liberados e até incentivados na Bíblia. E também, não é como se o lugar mais seguro do mundo fosse na igreja, como padre. É cheio de sacrifício de criança na Bíblia. Cara, sabe, às vezes, tipo assim, durante esse tempo que eu tô aqui te respondendo, eu quero te perguntar, de onde você está tirando essas suas conclusões? A Bíblia diz para sacrificar crianças. Cara, não tem nada na Bíblia isso. Você está tirando isso, desculpe o linguajar, mas tá tirando da bunda isso. Não tem nada lá escrito isso. Inclusive tem a condenação de sacrifício de seres humanos.
O máximo que tinha é que era realmente costume na lei judaica o sacrifício de um jumentinho e de um par de rolas, né, do passarinho. No máximo isso. Agora, de crianças, de seres humanos, não tinha isso. Isso sempre foi condenado, né? Piadinha, mas quando o avião tá caindo não sobra um adeu, né? A verdade é que no fundo todo mundo é religioso, mesmo que não admita. Não, calma aí. Esses argumentos também, eu, nem vou querer responder porque ele é usado, assim, é mais na brincadeira, mas nenhum cristão que é sério argumenta, olha, minha fé está certa porque se um avião começa a cair, todo mundo começa a rezar. Isso aí é um argumento muito bobo, muito infantil, então nem faço questão de responder isso aqui não, vou pular esta parte. Só uma coisa, eu pulei aqui, porque realmente é meio inútil ficar respondendo esse tipo de questão, mas ele falou, isso é mais lenda que a Arca de Noé. A Arca de Noé tem vários relatos, tem várias comprovações de que ela realmente ocorreu. Você pode pesquisar aí, foi um arqueólogo, mas agora eu esqueci, escrevo aí no Google, arqueólogo, Arca de Noé, cidade de Ur, e vocês vão ver aí todo o relato de que, tá praticamente provado que realmente ocorreu o dilúvio. Tem gente que acredita, tem gente que não acredita, mas ninguém sabe. O que você estudou na Bíblia, aquilo que você sente aí dentro de você, e aquela vez que você tomou LSD, não tem importância nenhuma nesse caso. Você não sabe. Ponto. É como se tivesse uma caixa fechada, que é impossível de ser aberta. Dentro dela, ou tem Deus, ou não tem Deus. Você pode acreditar que sim, ou acreditar que não, mas só poderia saber de verdade se abrisse a caixa. Como é impossível abrir a caixa, não tem como saber. Então, se Schrödinger botou um gato dentro de uma caixa e Wittgenstein botou um besouro dentro de uma caixa, eu botei Deus dentro de uma caixa. Ou não, né, pra saber. E tem mais. Você pode ser um agnóstico ateu, ou seja, alguém que não sabe. Você vê, cara, é muito ridículo esse vídeo. Você vê os efeitos sonoros e só agora que eu vi que eu fico muito melhor aqui do que aqui, mas enfim, só agora no vídeo eu percebi isso. Que ele faz uns efeitos, eu coloquei Deus numa caixa, eu sou muito do mal. Mas é tão ridículo isso. Porque isso qualquer pessoa que estudou o mínimozinho de lógica sabe, que você pode saber se tem uma coisa dentro da caixa ou não, sem precisar abrir. Por exemplo, se eu seguro a caixa e vejo que ela está muito pesada, eu posso concluir então que tem algo lá dentro. Ou que pelo menos não tem uma coisa leve, que tem algo pesado dentro. Então é a mesma coisa de Deus. Tem várias provas de que Deus existe. É claro que as mais famosas são as 5 vias. E é como essa caixa. Realmente, você não pode abrir, mas por demonstrações lógicas, você pode chegar a uma conclusão do que tem lá dentro. Se você escuta, ele falou de gato, né? Colocar um gato dentro da caixa. Se eu escuto um miau, então fica muito mais dedutivo, fica muito mais digno de fé eu creio que tem um gato lá dentro. E é exatamente isso com Deus, e esse cara não sabe disso. Não acredita, ou um agnóstico. Eu já sei. Crente quanto ao primeiro e ateu quanto ao segundo. Todo mundo é ateu em relação à maioria dos milhares de deuses que já foram inventados. Não. Negativo. A palavra ateu não tá certa. Você é um descrente desses deuses. Agora, um ateu é uma filosofia, é uma religião quase. É a não posição em consideração a nenhuma religião. E mais do que isso, se fosse uma não posição, isso seria um agnóstico. Agora, é uma não opção e uma opção pela negação. Você está afirmando que não existe. Um agnóstico, ele fala, olha, nem existe, nem não existe. Eu não sei. Agora você, como ateu, você que está sendo apresentado como um macaco aqui, você afirma que não existe. Mas não tem nada que você use para comprovar isso. Plínio Acidente diz para ela que o céu não existe, que a Bíblia é uma mentira e que a justiça de Deus não funciona. Esse provavelmente. De novo, eu lembro dessa parte do vídeo que ele fala sobre suicídio. Então, como é sensível, eu vou explicar. Ele fala, olha, a religião é importante porque ela, ao menos, consola alguém que perdeu, né, alguma pessoa, de que ela está no céu. Aí ele fala, mas também é a religião que destrói o coração de uma mãe que fala que o filho que se suicidou, ele vai para o inferno.
Mas realmente, o suicídio ele é considerado um pecado mortal. Por quê? É você cuspir no dom mais importante que Deus te deu, mais valioso, que é a vida. Mas, ao mesmo tempo, Deus também entende a gente. Deus entende mais a nós mesmos do que nós mesmos. Então, ele sabe a condição psicológica de uma pessoa. Se a pessoa está muito ferrada psicologicamente, tem grande chance dele perdoar essa pessoa. Então, tudo vai depender da sua infinita misericórdia, mas também da sua infinita justiça. Então, não tem como saber. Nós não temos conhecimento de quem está no inferno ou quem está no céu. Quer dizer, no céu a gente sabe, os santos e tal. Agora, no inferno, no máximo, o diabo, ou enfim, tipo, nós não temos o conhecimento de quem está lá. Nós só iremos saber quando nós falecermos. Então, mais um argumento que não vale a pena ser respondido. E como o vídeo está no final, deixa eu ver aqui, assim, quais mais coisas tem. Ele chega a falar, olha, não é como se não houvesse 50% de existir e 50% de não existir. Mas também não é isso que os reais filósofos cristãos falam. Os tomistas, tal como eu sou um tomista, sempre partiu do argumento da demonstração, que é, olha, faz muito mais sentido acreditar do que não acreditar. Tem muito mais chance de Deus existir do que não existir. Então ele parte do ponto da impossibilidade, isto é impossível algo causar a própria existência. Ou é impossível algo entrar em movimento se não for atualizado por outro ser que já está em ato. E aí, dessas premissas que são universais, que são filosoficamente aceitas, se chega à conclusão de que necessariamente precisa existir uma primeira causa ou um primeiro motor imóvel. Então é sempre do ponto da impossibilidade. Nunca é esse argumento de não, 50% e 50%. Não é assim. E por que entrou uma coisa de MST? Uma coisa da Brasil Paralelo. Aí ok, aí eu posso aceitar. Mas, gente, no geral, acho que o vídeo é isso. Eu já refutei quase tudo dele. Tá faltando acho que uns 3 minutos só. E vai ser só bobagem, eu tenho certeza disso. Então eu acho que é isso, eu já finalizei aqui. Eu lembro que no final do vídeo ele chega a falar, vai ter aqui uns cristãos falando para eu ler Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino, mas eu não irei ler porque eles são chatos. Se você é um filósofo realmente, ou melhor, se você é alguém que gosta de filosofia, você estudar filosofia, você filosofar, não é só uma questão de, não, esse autor aqui é chato. Você falando isso, você tá falando como uma criança. Você está falando como um completo leigo, que eu acho que é o que você realmente é. Desculpa falar isso, mas é verdade. Não é questão de, não, eu acho chato ou não. A grande questão é você ver qual filósofo que realmente fala mais verdade do que outros. Se você encontra um filósofo que você vê que ele está falando certo, você vê, acho que eu errei me aprofundar mais nele. Se você vê um que só fala asneira, você se afasta. Ou você refuta ele, né? Para você não permitir que outras pessoas o leem, né? Então é isso. Não é uma questão de ser chato ou não. Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino são um dos maiores filósofos de todos os tempos, que falaram várias verdades, e justamente por isso que eles são considerados um dos maiores. Então é isso. Epifania Experiência. Você é um cara que tem um potencial, que tem uma grande capacidade, né, de ser melhor do que você é. Você já tem uma leve inclinação para a filosofia e para o saber. Realmente, você ainda falta muito saber de muita coisa. Com todo respeito, claro. Mas eu ainda assim perdoo você completamente por tudo que você falou no vídeo, por todos os ataques que você fez à minha fé, que realmente eu não gosto que falem essas coisas, mas eu perdoo, porque é aquilo que Nosso Senhor ensinou. Pai, perdoai-los, pois não sabem o que fazem. Então eu perdoo você realmente, eu amo você, porque você é um irmão de alma. Porque eu não quero de maneira nenhuma, nem de longe, nem um pouquinho, nem nada. Eu não tenho nenhum ódio, nenhuma raiva de você. Eu tenho realmente amor. Eu quero que você se salve, eu quero que você vá para o céu. E por isso eu vou rezar para a sua conversão.
Rezo para que você melhore. E realmente eu vou pedir aquilo que você falou no final do vídeo. Estude realmente a filosofia cristã. Estude Santo Agostinho, São Tomás de Aquino. Realmente, não é só esses sitezinhos de internet, não. Estude realmente esses autores. Estude o catecismo da igreja. Faça uma exegese bíblica. Tudo isso que você vai ver que faz sentido ser cristão. Se você tem uma má experiência com o cristianismo, eu peço para que você repense isso, que realmente pode ter sido uma coisa que te afetou, mas que realmente você vai ver o que é de fato a barca de São Pedro, como que ela eleva nosso intelecto, nossa vontade, nossa alma, nossa vida como um todo. Tenho certeza que a sua jornada intelectual vai decolar com isso e sua vida também vai melhorar muito, porque melhorou a minha. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, inscreva no canal, compartilhe o vídeo para seus amigos. É isso. Valeu, falou, um abraço, até!